Bom dia, na paz do Senhor. A leitura do nosso plano de leitura da Bíblia para hoje é o Salmo 106 e o Salmo 107, que são salmos um pouco maiores do que os últimos que nós estivemos lendo, principalmente em relação ao de ontem, que foi o Salmo 133, somente 3 versículos. Então, olha só, o Salmo 106 e o Salmo 107... eles estão dentro daqueles salmos considerados de anônimos, eles não têm a autoria reconhecida pela Bíblia. Mas muitos defendem que eles são salmos de Davi. Eu particularmente acho que não são de Davi, mas a Bíblia coloca como de autoria anônima, então amém, vamos considerar o que a Bíblia fala. O Salmo 106... E aí assim, né, independente de quem tenha escrito o Salmo 106 ou o Salmo 107, eles são continuidade, então provavelmente foi a mesma pessoa. Então o Salmo 106 e o Salmo 107, eles têm exatamente a mesma temática, o mesmo assunto. Eles falam sobre pecado e rebeldia, consequências do pecado e consequências da rebeldia do povo de Deus. E eles são salmos de louvor, eles louvam a Deus, porque apesar do pecado e da rebeldia do povo de Deus, Deus é Deus de bondade, Deus de misericórdia. Então o salmista louva a Deus por isso, devido à misericórdia e à bondade de Deus. Sendo assim, no Salmo 106, ele traz um contraste entre a bondade de Deus e a maldade do homem. E no Salmo 107, ele continua falando então sobre a bondade de Deus, mas ele traz de uma forma mais forte a questão não da maldade do homem, mas que quando o homem clama, Deus responde, Deus atende, e isso é maravilhoso de lermos. Então vamos especificamente ao Salmo 106. Particularmente, eu acho bem interessante quem puder, né, ter a Bíblia aí na mão e ir acompanhando, ou então anotar, porque ajuda a nossa mente a guardar as informações, tanto anotar como acompanhar o texto. Então o Salmo 106, ele fala das consequências do pecado e rebeldia do povo de Deus, é um salmo de louvor, e ele traz aqui de uma forma bem forte a questão da maldade do homem, em específico aqui do povo de Deus. Ele coloca que o amor de Deus dura para sempre, essa bondade de Deus dura para sempre, e é por causa disso que nós não somos consumidos. A bondade de Deus deve ser um motivo para louvarmos o seu santo nome. Ele fala então sobre a maldade dos hebreus após saírem do Egito, e que mesmo assim Deus olhou com misericórdia, com bondade, cuidou do seu povo, restaurou o povo e ainda concretizou a promessa da terra prometida, fazendo com que o povo entrasse na terra prometida e ocupasse ali e vivesse ali. Então, nos versículos do 1 ao 5, nós temos o salmista falando para Deus tratar com bondade a ele e ao povo. Do 6 ao 43, uma parte grande desse salmo, falando sobre o pecado e a rebeldia do povo e as consequências. Então, assim, sempre quando eu falo do povo de Israel, não sei quem já ouviu falando sobre isso, mas sempre quando eu falo sobre o círculo vicioso do povo de Israel. E embora para eles nós conseguimos ver isso com muita clareza, mesmo porque a gente olha para o Velho Testamento, quando nós lemos Juízes, por exemplo, em poucos capítulos nós lemos uma história de 400 anos, então é mais fácil de ver esse círculo vicioso. Mas nós também passamos por isso, nós também temos exatamente esse mesmo círculo vicioso. Nós não conseguimos manter a mesma situação, nossa mesma condição de vida espiritual e vida física, vida prática, durante toda a nossa vida. Então nós também temos esses altos e baixos, nós também temos esse círculo vicioso como Israel teve. Podemos ter num intervalo mais curto ou num intervalo mais longo, depende de cada um de nós, depende da nossa história de vida, da nossa persistência, da nossa constância,
mas nós também passamos por isso. Podemos dar outros nomes. Acerca de Israel, eu falo círculo vicioso, mas para nós que não somos descendentes de israelitas, não somos judeus, muita gente usa a expressão de 4 estações da vida para também explicar essa questão aí desses altos e baixos. Mas o que é esse círculo vicioso de Israel? Eles estão bem com Deus, servindo e adorando o único Deus, e fica bom isso, de servir, de ser abençoado, e aí em determinado momento relaxa e acaba pecando. E aí entra então nessa questão do pecado, em desobedecer a Deus, em se rebelar contra Deus. E aí Deus julga, traz um juízo, eles sofrem esse juízo, reconhecem que pecaram, que abandonaram a Deus, confessam o pecado, se arrependem, Deus perdoa, volta a abençoá-los, e aí começa de novo esse círculo vicioso. E eles vivem assim, desde a saída do Egito, por todo o Velho Testamento. No Novo Testamento, a partir de Jesus, muda um pouco, mas isso permanece. E nós temos isso, exatamente círculo vicioso na nossa vida. Nós somos abençoados por Deus, vivemos muito bem no começo da bênção que recebemos, estamos ali extasiados, louvando a Deus, só que de repente nos acostumamos com essa condição, entramos meio que numa rotina espiritual, até que relaxamos a tal ponto de pecar. Aí Deus fala com a gente, nós confessamos, nos voltamos para Deus, Deus perdoa, nos abençoa e vivemos assim, infelizmente. O que vale nós precisamos entender que a constância é uma das principais características de maturidade espiritual. Então, quanto mais constantes somos, mais nós conseguimos esticar esse tempo de estar bem espiritualmente, de estar em adoração a Deus, com a vida no altar. Então, quanto mais constantes, mais nós ficamos, mais tempo nós permanecemos nessa fase. Mas somos humanos e falhamos, então acabamos em algum momento aí fazendo igual o povo de Israel. O que precisamos cuidar não é porque está caído, não é porque deixou de orar, não é porque aconteceu alguma coisa que precisa permanecer. É perceber que diminuiu, percebeu que deu uma esfriada e ir atrás do prejuízo e mudar essa situação. O que não pode permanecer nessa condição de esfriamento ou até de estar caído. Então, o Salmo 106, ele tem essa divisão, do 1 ao 5 que eu falei, trata-me com bondade, do 6 ao 43, pecado e a rebeldia e as consequências, do 44 ao 48, Deus viu o sofrimento do seu povo e socorreu. E aí, o Salmo 106, para quem assistiu já aqui outro dia, deixa eu até pegar aqui o dia que foi, dia 1º. Então foi sábado, eu falei sobre a divisão do livro de Salmos em livros. Então, o Salmo 106 é o último salmo do livro 4, para quem assistiu e anotou. E o Salmo 107, ele é o primeiro livro do último livro, é o primeiro salmo do último livro de Salmos, do que é daquela divisão que nós falamos aí de dividir os 150 salmos em 5 livros. Aqui no Salmo 106 ainda, eu quero ler os versículos 21. Olha só o que fala aqui, Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Então, isso aconteceu no deserto. Cada vez que o povo reclamava de Deus, era como se eles houvessem esquecido de Deus, daquele Deus que tinha operado lá tantas coisas no Egito, inclusive as 10 pragas do Egito, que foram pragas para o povo do Egito, mas para o povo de Deus não foi praga, para o povo de Deus foi livramento. Então o salmista aqui vai falando tudo o que aconteceu aí dos versículos 6 até o 43, toda essa andança do povo no deserto, tudo que eles fizeram. E sempre essa expressão, esqueceram-se de Deus, esqueceram-se das suas obras. Tem muito isso aqui nesse Salmo 106. Procure, marque na sua Bíblia, você vai encontrar essas palavras. Tem esqueceram-se das suas obras ali no 13,
Aqui eu li o 21, né? Esqueceram-se de Deus. Então vai ter muito isso. Desprezaram a Deus, desprezaram o que Deus deu, desprezaram a terra prometida que Deus deu, não creram na sua palavra. Tem muito isso. E esse esqueceram, ele acontece mesmo. Nós esquecemos das coisas muitas vezes, esquecemos da palavra de Deus, esquecemos de promessas de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Olhar justamente para esse Salmo 106, por exemplo, e ver que o povo de Deus aqui errou bastante por conta de algumas ações que, se eles tivessem feito, eles não teriam errado tanto. Lá na lei de Moisés, nós vemos que a palavra de Deus deve ser repetida para o povo. A palavra de Deus toda inteira, pelo menos a cada 7 anos. Os judeus deixaram de praticar isso. Se eles tivessem praticado isso, não teria acontecido tanta coisa. Então nós sabemos que uma das falhas do povo aqui foi se esquecer da palavra de Deus. Então nós, olhando para eles, devemos aprender com esse erro e não deixar acontecer na nossa vida. Como é que nós não deixamos isso acontecer? De se esquecer da palavra de Deus, de se esquecer das promessas de Deus. Lendo continuamente. Então assim, eu não sei quem está aqui se já leu a Bíblia toda, uma vez, 2 vezes. Eu sei que tem gente aqui que já leu mais de uma vez. Quando nós vamos ler de novo, tem coisas que a gente acha que não leu na vez anterior. É porque você tem certeza que leu, mas tem coisas que vai falar, poxa, eu não lembrava disso aqui, isso aqui eu não lembro. Por quê? Porque é muita coisa em volume, são 31.000 versículos, são muitas informações e é muito profundo. Nós lemos um salmo, por exemplo, 133 de ontem. Quantas vezes que lemos, temos um entendimento, aí depois temos um outro entendimento. Não é que mudou, não é outro assunto, mas é um entendimento mais profundo. Então nós precisamos ler continuamente. Porque é isso, a palavra de Deus ela não se esgota, então nós precisamos estar sempre lendo. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu ainda passo por isso, de em algum momento parar e falar assim, poxa, eu nunca tinha me atentado para isso, para esse versículo dessa forma. Então, e a palavra de Deus é isso, nós temos que ler continuamente. E o povo aqui errou muito, porque se esqueceram da palavra de Deus, e ao se esquecer da palavra de Deus, acaba em algum momento, vai cair nessa questão de desprezar a Deus que está aqui. Porque esse desprezo vem por esquecer. Falando na nossa vida prática, muitas vezes nós esquecemos do que alguém da nossa família gosta e não fazemos aquilo. E acaba parecendo que é um desprezo, porque não fizemos, não praticamos, não falamos, estamos ignorando o gosto da pessoa. E estamos ignorando, e nesse ignorar entra o desprezo. Mas ignoramos por quê? Porque deixamos de nos atentar e acabamos nos esquecendo. Então vamos lá. Ainda no Salmo 106, eu quero ler os versículos 43 e 44, que fala o seguinte: muitas vezes os livrou. Então, falando de Deus, Deus os livrou muitas vezes. Mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, olha só, apesar de... Então, o povo de Deus esqueceu da palavra de Deus, desprezou o próprio Deus, esqueceu do próprio Deus. Provocaram a Deus, inclusive. Fazendo a provocação entra quando fazemos exatamente o contrário daquilo que sabemos que a pessoa gosta. A pessoa gosta de A e a gente faz B. Isso é provocação. Então o povo de Deus provocou a Deus, fazendo exatamente o contrário do que ele tinha falado. Mesmo assim, né? Contudo, apesar de Deus, no versículo 44, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Então olha só. Apesar de tudo isso, apesar de todas as rebeldias, apesar de todos os esquecimentos, apesar de todo o pecado, apesar de toda a maldade do povo de Deus, Deus ainda assim escutou, atentou, no sentido de prestou atenção ao sofrimento e ao clamor do povo e socorreu
atendeu. E aí o versículo 45, lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. E aí ele termina falando, salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos do teu louvor. E é isso, né? Deus, apesar de tudo, Deus continua ouvindo e atendendo o clamor. E aí, neste clima de que Deus socorre o seu povo, de que Deus, mesmo apesar do pecado do povo, Deus atende o seu povo, Deus escuta o seu clamor, nós entramos então no Salmo 107. E o Salmo 107, ele fala sobre a bondade de Deus, sobre aqueles que, as minorias chamadas muitas vezes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em algum tipo de cerceamento de liberdade, né? Estão presos, encarcerados, estão numa situação de isolamento, uma situação difícil. O Salmo 107, então, ele é mais voltado para essa situação. Mas ele continua na temática do 106, falando sobre o pecado e rebeldia do povo de Deus, sobre as consequências disso e sobre a bondade de Deus. Sobre um Deus que é tão misericordioso, que nos ama a tal ponto que apesar de nós mesmos, apesar dos nossos pecados, ele nos atende, ele escuta o nosso clamor. O que o Salmo 107 está diferente do Salmo 106? Continua sendo um salmo de louvor, mas o Salmo 107, ele, enquanto que o Salmo 106, ele acaba destacando, né, tem uma passagem grande ali, dos versículos 6 a 43, falando sobre o pecado e a rebeldia do povo. No Salmo 107, ele destaca a nossa ação, a ação do povo de Deus de clamar. Então, quando o povo de Deus realmente clama, Deus escuta, Deus atende. Então, mostra essa necessidade de ter uma ação da nossa parte, da parte do povo de Deus. A ação de clamar. Olha só, tem algumas curiosidades aqui nesse Salmo 107, que também é um salmo um pouquinho longo, tem 43 versículos. Começa assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E aí, começa falando então desse versículo 1 ao 9, citando, não de uma forma tão direta como no 106, mas ele continua citando situações que remetem ao povo de Deus no deserto. Né? Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele o livrou das suas necessidades. Ele os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar, ou seja, para a terra prometida. E aí ele fala, louvem ao Senhor pela sua bondade, fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então todas as vezes que o povo quis água no deserto, que o povo estava sedento por água, Deus deu água. Deus deu um maná, não faltou nenhum dia, não faltou comida nenhum dia. Não tinha para depois, não tinha para guardar para o dia seguinte, mas era porque precisava aprender a confiar em Deus para o dia de hoje, exatamente como nós. Muitas vezes nós ficamos nos afligindo pelos dias seguintes, pelo mês que vem, pelo ano que vem, como é que vai ser. E Deus nos deu hoje. Deus nos dá o hoje. E o que nós precisamos para hoje, Ele já deu. Eu sempre falo e não canso de falar. A parte de hoje Deus já renovou, que são suas misericórdias. Antes de nós abrirmos os nossos olhos, as misericórdias de Deus já estavam renovadas. Agora cabe a nós usufruir do que Deus já nos deu para hoje. Não sofrer com antecedência pelo dia de amanhã. E aí dos versículos 10 a 16, o salmista destaca uma situação ali de dificuldade, de como que trevas e sombras. E aí ele continua falando desse pecado, dessas consequências do pecado, do 17 ao 22. Depois ele fala, né, que o povo andava como bêbados, tontos, sem rumo. Mas Deus vem e cuida e renova este povo e coloca num caminho direito. Deus transforma as situações para que o povo possa chegar onde Deus quer que eles cheguem. Olha só, o versículo, vamos ler aqui então.
Quero destacar, antes de ler esse versículo que eu ia ler aqui sobre Deus transformando, eu quero destacar o seguinte: o salmista aqui no 107, como eu disse, que é diferente do 106, né, um aspecto que é diferente, que é o clamor do povo. Então o salmista fala o quê? Conta a desgraça que o povo estava, que se colocaram até por conta de pecado, de rebeldia, e aí escreve essa expressão assim: então clamaram ao Senhor. Eu não cheguei a olhar em outras Bíblias qual é a expressão equivalente, mas tem essa expressão aqui: então clamaram ao Senhor. Aí no versículo 13, deem uma olhadinha como é que está na Bíblia de vocês, até para entender um pouquinho do que eu estou falando de ação. Nessa outra aqui, então clamaram ao Senhor na sua angústia. Tá do mesmo jeito. E agora bateu a curiosidade da pessoa, e a pessoa vai olhar aqui em outras versões, mas certamente que o que tiver vai ser uma expressão parecida. Aqui também, ó, 3 Bíblias iguais. São versões diferentes, mas tem a mesma expressão. Então clamaram o Senhor na sua angústia. Então olha só, ele fala da desgraça que o povo fica por conta do pecado. Então se nós olharmos o versículo 11 e o 12 do 107, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então aquela situação de desprezaram a Deus, desprezaram o conselho de Deus, não obedeceram. Esse eis que lhes abateu o coração com o trabalho é o juízo de Deus. Colocou Deus lá trabalho para eles. Permitiu que eles fossem afligidos com mais trabalho. Tropeçaram. Aqui citando bastante lá a questão do Egito. Tropeçaram, caíram, não houve quem nos ajudasse. Aí a ação. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. E Deus vem e os livra. Aí depois, o salmista fala, né? Tirou-os das trevas e sombra da morte, quebrou suas prisões, louvem ao Senhor. Aí ele vem de novo e coloca a situação. Os loucos, né? Aqueles que tolos ali desprezaram novamente os caminhos do Senhor, são afligidos, a sua alma aborreceu a comida, chegaram até as portas da morte. Ao versículo 19, então clamaram ao Senhor na angústia. Então essa expressão ela acontece 3 vezes aqui no Salmo 107, no 13, no 19 e no 28, sempre mostrando ali a situação que o povo desobedeceu a Deus, e aí teve um juízo, mas Deus vem depois deles clamarem. Então cabe a nós entender isso, não chegar a esse ponto e clamar ao Senhor, porque quando clamamos, Deus vem e nos acode, Deus vem e nos socorre. Já falei da estrutura então, né? E estava aqui no versículo 32, que é o que eu quero ler agora. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem na assembleia dos anciões. Ele, né, Deus, converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Olha só, então pela maldade, Deus pega o que estava bom e coloca em dificuldade, que é os versículos 33 e 34. Converte rios em deserto, então pega o que estava bom e coloca numa dificuldade. Nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam, ou seja, como consequência da maldade dos homens. Mas Deus também faz o contrário. Olha só, converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Então Deus tem poder para transformar a situação, a condição naquilo que Ele quer. E faz habitar ali os famintos que edificam cidade para sua residência. Semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Mas outra vez, falando daquele ciclo vicioso que eu disse, né? Deus pega o povo e coloca ali no lugar e transforma esse deserto em lagos, terra seca e nascentes, e faz a terra infrutífera se tornar frutífera. Aí olha o versículo 39, é triste de ver. Val, na sua aflição, clamaram ao Senhor. Exatamente. A mesma, né, dá para ver que a mesma significa a mesma coisa.
na sua aflição, ou seja, ali no momento de desespero, clamaram ao Senhor. Mas olha o versículo 39, que fala exatamente daquele ciclo vicioso que eu citei. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Aí derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. Aí Deus vem novamente, levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observa essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Então, olha o conselho do salmista. Quem é sábio observa essas coisas. Então, quem é sábio olha para essas coisas que aconteceu aqui, esse círculo vicioso, aprenda com isso e vive diferente, se considere atentamente as benignidades do Senhor. Ou seja, observe com atenção. Tenha cuidado de obedecer a Deus. Aprenda com o que está aqui, né? Quem é sábio, observe essas coisas, ou seja, aprenda. E aí, o que nós temos que aprender então? Exatamente a não fazer igual o povo de Israel, como é citado aqui nesse Salmo 106 e 107. Que esqueceram da palavra do Senhor. Por esquecer da palavra do Senhor, vem o desprezo com a palavra do Senhor. Ao vir o desprezo, vem a desobediência, vem a rebeldia. E tudo isso é consequência do mal, dessa maldade, da natureza pecaminosa, do querer fazer o seu e deixar o de Deus para depois. Não fazer isso. Como é que a gente faz para não esquecer da palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus todos os dias. Como é que a gente faz para não desprezar a Deus, a vontade de Deus? Fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. É obedecendo a palavra de Deus. Como faz para não se rebelar, para não desprezar, para não ignorar? É exatamente abrindo mão do eu e se enchendo de Deus. Filipenses 2, 3 a 11, depois leiam, fala sobre isso. Para nós sermos como Jesus, imitar a Jesus. E nessa passagem de Filipenses 2 fala que Jesus se esvaziou de si mesmo. O que é isso? É eu me esvaziar de eu mesma. É tirar todo o eu. E a gente só consegue fazer isso, né, quando a gente preenche com Deus. E não adianta eu tirar minha opinião, o meu gosto e não colocar nada. Vai ficar vazio e daí daqui a pouco vem outra coisa ocupar o espaço aqui. Que a gente sabe bem porque a Bíblia fala sobre isso. Então é tirar o eu e colocar mais de Deus. Como é que a gente coloca coisa de Deus? Como é que a gente coloca mais Deus? Mais presença de Deus? É oração e leitura da palavra e viver a palavra. Tiago 1:22, viver a palavra. É o que nós precisamos fazer. Então, que fique para hoje desses dois salmos, não só esse entendimento que os salmos estão citando, esse entendimento, vamos dizer que um pouco mais teológico, mas que fica essa questão devocional, de nós aprendermos com o povo de Israel a não se esquecer da palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, a colocar a vontade de Deus na frente e acima da nossa vontade. É fácil? Não é não, mas é possível. Um dia de cada vez. Amém? Deus abençoe, tenha um excelente dia e uma excelente semana na presença de Deus.